Senhores, vejam, encerrando o princípio da adequação social, eu já quero dizer que hoje em dia há uma forte resistência na aplicação deste princípio pelo próprio juiz. Naquela velha lógica de que os costumes não podem afastar a aplicação da lei em sentido estrito, tendo em vista que um costume não pode revogar um preceito legal. Essa afirmação ela não é só antiga, mas ela é complicada segundo os próprios autores do positivismo jurídico, né? Hans Kelsen dizia o contrário, que a não aplicação contínua da norma, o desuso, a tradução para o português, acredito que é o desuso é tudo, levaria ao afastamento da sua própria vigência. Mas essa é uma outra discussão. O que vocês precisam saber para a prova? Senhores, duas grandes discussões decididas pelo STJ há não tanto tempo assim. Violações de direito autoral, crimes do artigo 184 do Código Penal, realizadas por shoppings populares, continuam típicas. Violações de direito autoral, realizadas por shoppings populares, continuam típicas. Até mesmo vendas de DVDs piratas ou vendas de produtos que violam o direito autoral, até mesmo produtos que são figuras equiparadas a contrabando, ainda assim são típicas, são punidas. E a tese da adequação social não chega a abalar o Superior Tribunal de Justiça hoje. Apesar de que, vamos falar sério, tem alguém que vai a um shopping popular, se você está me assistindo de uma grande cidade do Brasil, provavelmente tem um na sua cidade. Tem alguém que vai a um shopping popular, que tem a varada da prefeitura para funcionar, e realmente acredita que está comprando produtos originais ou que não são objetos de crime? Tem alguém? Ninguém. Não, pelo contrário, tem um policial perguntando, faz 3 por 10? Pois bem, então todas as pessoas praticam receptação dolosa. Dolosa. E o crime praticado é de violação de direito autoral por parte do lojista, quiçá uma das figuras equiparadas a contrabando. E o STJ diz, adequação social? Não. Claro que não. Então tá bom, então não. Segundo ponto, artigo 229 do Código Penal, o crime de casa de prostituição continua típico, mas aqui temos um julgado muito interessante. O crime de casa de prostituição continua típico, vírgula, apenas quando existe exploração sexual. Mas apenas quando existe exploração sexual. Apenas quando existe exploração sexual. Eu, infelizmente, não anotei o número do informativo, se eu não me engano, é o informativo 631 do STJ, mas ele é facilmente encontrado por vocês. Casa de prostituição, um dos informativos do ano passado. Muito se discutiu sobre o princípio da adequação social e o crime de casa de prostituição. Porque, em 2009, o título 6 do Código Penal, crimes contra a dignidade sexual, foi modificado. O crime de casa de prostituição continuou, com uma redação um pouco diferente. Hoje, só é crime quando no local ocorre exploração sexual. Mas o conceito de exploração sexual dado pela doutrina quase sempre foi um conceito amplo. Ou seja, é exploração sexual qualquer tipo de mercancia, de compra e venda de favores sexuais, o que inclui a prostituição. Então, nada mudou. O que decidiu o STJ? E qual foi o fundamento prático da decisão? O fundamento prático foi que todos os municípios do Brasil têm casa de prostituição. Não só os grandes municípios. Todos. Você tem um estudo estatístico, professor? Não, não tem, mas você sabe. Se você está em Tartarugalzinho do Amapá, cidade no leste do Amapá, você não só sabe que tem casa de prostituição nessa cidade, como você provavelmente sabe em qual bairro. É a profissão mais antiga da humanidade. Veja, a criminalização da casa de prostituição me parece uma criminalização um tanto quanto inadequada para um direito penal democrático, porque se fundamenta em uma moralidade judaico-cristã que ainda permeia nosso título dos crimes sexuais. Não estou dizendo que essa moralidade é incorreta, só estou dizendo que ela não deve ser fundamento da lei penal. Pois bem, mas o STJ disse, olha, a expressão, em nome do princípio da adequação social, a expressão
exploração sexual pode ter a sua interpretação reduzida. Não deixa de ser uma função interpretativa ou dogmática do princípio. E diz o STJ, somente quando há uma exploração involuntária, como, por exemplo, retenção de documentos, isso acontece com uma certa frequência, não é? A moça ou o rapaz vem de uma cidade do interior, de uma família pobre, normalmente é aliciada por uma casa de prostituição, que retém os seus documentos, normalmente ela tem uma dívida enorme em comida e estadia que a pessoa não consegue pagar com os próprios encontros sexuais, e essa é uma figura que ainda justificaria a existência do tipo penal. Tendo a discordar com o STJ. Sabe por quê? Porque isso que eu acabei de escrever é crime de redução à condição análoga de escravo, muito mais pesado do que o crime de casa de prostituição, o que significa que esta criminalização é contraproducente para a repressão desta própria conduta. Mas fica gravado na cabeça. Casa de prostituição ainda é crime, mas o STJ, a precedente, dá uma interpretação restritiva ao elemento normativo do tipo exploração sexual em nome do princípio da adequação social. Tá bom? Fácil. Princípio da culpabilidade. Senhores, poderíamos falar uma aula toda só de princípio da culpabilidade, a sua mutação ao longo da história, mas eu quero deixar isso bastante objetivo para as provas de múltipla escolha. Então vamos lá. O princípio da culpabilidade nasce tendo uma função específica. Ao longo da história, essa função se modifica. Entretanto, a finalidade inicial não deixa de estar presente no princípio. Então podemos dizer que o princípio da culpabilidade se expande ao longo dos últimos séculos, para significar garantias distintas, mas de certa forma complementares. Vamos a essas funções. Primeiro, na concepção clássica, o princípio da culpabilidade, quem gosta de anotar, na concepção clássica, o princípio da culpabilidade, servia como garantia contra a responsabilidade penal objetiva. Repetindo, o princípio da culpabilidade servia como garantia contra a responsabilidade penal objetiva. Servia como garantia contra a responsabilidade penal objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? É aquela no qual não se analisa dolo ou culpa. Em outras palavras, é aquela onde não se analisa o elemento subjetivo da ação. É aquela no qual não é necessário analisar o vínculo subjetivo entre a conduta e o resultado. O vínculo psicológico entre a conduta e o resultado. Isso porque a culpabilidade nasce na esteira desta teoria, da chamada teoria psicológica da culpabilidade. Veremos na teoria do crime. Culpabilidade nasce como o próprio dolo ou a própria culpa. É o vínculo subjetivo ou psicológico entre a ação e o resultado da ação. Vejam, o princípio da culpabilidade nos primórdios servia para evitar a aplicação de pena pela simples constatação do nexo de causalidade. Não basta a conduta e o resultado. É necessário que exista um liame psicológico, uma ligação subjetiva a este resultado, que o direito penal passou a chamar de dolo ou de culpa, a depender do contexto. Então, o princípio da culpabilidade nasce como garantia contra esta responsabilidade, que sempre foi a regra no direito penal. O sistema punitivo sempre punia a partir de uma mera constatação de nexo de causalidade, independentemente de dolo ou culpa. Sempre me vem à mente também, curiosamente, o mesmo professor de graduação, me marcou bastante, aparentemente, que dizia, que cita nesse momento o Código de Hammurabi, no qual havia uma passagem na qual se escrevia: se um pedreiro constrói uma casa e ela cai matando seu dono, o pedreiro deveria ser executado. Veja, a lei não se preocupava em saber por que a casa caiu. Não é porque o pedreiro agiu de forma imprudente ou de maneira dolosa para matar.
é porque ele construiu a casa e ela caiu. E essa sempre foi a lógica do direito penal até o final do século XVIII, com a criação do princípio da culpabilidade e da noção estabelecida pela teoria psicológica. Só que a culpabilidade mudou de sentido ao longo do século XX. Dolo e culpa deixaram a culpabilidade com a concepção finalista dada pelo alemão Hans Weltzel na década de 30, só adotada por nós em 1984. Vigora hoje a chamada teoria normativa pura da culpabilidade. Quando chegarmos na teoria do crime, eu explicarei toda essa evolução e o significado da chamada teoria neocantista e sua repercussão nesse terceiro substrato do conceito de crime. Eu quero me concentrar agora no princípio da culpabilidade. Vejam, culpabilidade deixa de ser um mero vínculo psicológico entre conduta e resultado e passa a ser um juízo de reprovação pessoal. Passa a ser um juízo de reprovação pessoal. Um juízo de reprovação que se fundamenta agora em elementos como imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Então veja, a culpabilidade como princípio não deixa de afirmar que a responsabilidade penal objetiva é inadequada. A culpabilidade enquanto princípio ainda defende o cidadão contra a responsabilidade penal objetiva, mas agora o seu escopo se amplia. Culpabilidade passa a ser também uma garantia contra a responsabilidade penal sem que se faça um juízo de reprovação pessoal. Quem quer anotar? A culpabilidade, segundo a concepção da culpabilidade, proíbe a punição sem os requisitos do juízo de reprovação, está na tela. Proíbe a punição sem os requisitos do juízo de reprovação, segundo o estágio atual da culpabilidade. Frase do Juarez Cirino dos Santos. Então, na concepção atual, segundo a aplicação do princípio da culpabilidade, se proíbe a punição sem os requisitos do juízo de reprovação, segundo o estágio atual da culpabilidade. Em outras palavras, a culpabilidade hoje diz que não é possível se punir sem a análise da imputabilidade. Não é possível se punir sem a análise da potencial consciência da ilicitude. Não pode haver crimes nem penas sem a análise da exigibilidade de conduta diversa. Então, o fundamento do crime e das penas está na análise dos requisitos de juízo do juízo de reprovação segundo o estágio atual da culpabilidade. E é isso que também diz o princípio da culpabilidade hoje. Esse juízo de reprovação, consubstanciados pelos elementos da culpabilidade, são fundamento do crime e, por isso, das penas. Até aqui tudo bem? Fácil? Ótimo. Há ainda uma terceira concepção. A culpabilidade também é entendida no direito atual como medida ou limite das penas. Porque a culpabilidade exige como critério balizador da pena, a culpabilidade exige como critério balizador da pena o respeito a um direito penal do fato. Culpabilidade exige como critério balizador da pena o respeito ao direito penal do fato. Vou explicar melhor. Veja, a culpabilidade hoje também serve como medida ou limite das penas, porque exige como critério balizador da pena o respeito ao direito penal do fato. Vejam, culpabilidade é utilizada nessa terceira concepção hoje como respeito a um direito que mede a pena não pelo que o criminoso é, mas pelo que o criminoso faz. Ou seja, o critério de aplicação de pena e de dosimetria da sanção
deve levar em consideração a lesão ao bem jurídico e a reprovabilidade da conduta. Nunca a reprovabilidade da pessoa. Nunca a periculosidade subjetiva, mas apenas a evidenciada pelas ações. Não se pode punir alguém por pertencer a determinado grupo social, como pretendem algumas correntes criminológicas, né? Se fazer leis penais para os grupos de risco. O criminalista contemporâneo tem arrepios quando ouve esse tipo de política criminal, né, gerencialista. Isso porque não é o risco e a periculosidade que deve servir como critério balizador, mas sim o juízo de reprovação relativo à ação, relativo à conduta. O quanto ele lesionou ou trouxe perigo de lesão ao bem jurídico. Esse é o critério de aplicação da pena da culpabilidade contemporânea. E culpabilidade também possui, portanto, esta concepção moderna. Tudo bem? Fácil? Tranquilo? Ótimo. Por isso que o artigo 59 do nosso Código Penal é tão criticado. Porque ele traz como um dos 8 critérios para aplicação da pena base, né, culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do réu. Por que o juiz precisa observar a conduta social, que é o comportamento do réu nos seus convívios sociais? Para individualizar a pena, mas a pena deve ser individualizada de acordo com o fato, não de acordo com a pessoa. Essa é a ideia. Isso também é princípio da culpabilidade. Olha só, professor didático, eu trouxe uma síntese. O princípio da culpabilidade, para provas objetivas, ele é responsável pelas seguintes garantias. O princípio da culpabilidade garante a responsabilidade penal subjetiva, garante que a culpabilidade seja fundamento do crime, ou seja, garante que o crime só exista a partir da análise do juízo de reprovação, segundo o estágio atual do conceito de culpabilidade, vocês já anotaram, e exige também que a culpabilidade seja medida da pena, o limite da pena, posto que a dosimetria deve acontecer segundo o juízo de reprovação da conduta e da lesividade que a conduta trouxe para o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, e não por critérios de periculosidade pessoal que dizem respeito a características do réu e não das suas ações. Tudo isso é culpabilidade. Bacana? Fácil? Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Anotado? Devia ter preparado uma piada para agora, para vocês poderem anotar, enquanto riem em um alívio cômico. Vou preparar na próxima. Senhores, vejam, o princípio da lesividade também é um que se desdobra a partir da noção de intervenção mínima. E o que diz o princípio da lesividade? O direito penal só pode criminalizar condutas. O direito penal só pode criminalizar condutas que possuem ofensividade ao bem jurídico penal. O direito penal só pode criminalizar condutas que possuem ofensividade ao bem jurídico penal. Em outras palavras, o direito penal só pode criminalizar ações ou omissões que possuem a capacidade de violar o bem jurídico. O direito penal só pode criminalizar ações ou omissões que possuem a capacidade de violação de bens jurídicos. Em outras palavras, e se fala muito do princípio da lesividade nesses termos, o direito penal não pode atingir atitudes internas, pensamentos ou convicções políticas, a fase de cogitação ou mera ideologias. Então veja, o princípio da lesividade é aquele que afirma que o direito penal só pode criminalizar, o campo daquilo que é criminalizável é composto apenas das condutas, das ações ou das omissões. E mesmo assim,
só das ações ou omissões que possuem a capacidade, ainda que potencial, de lesionar bens jurídicos, ou de trazer perigo de lesão aos bens jurídicos. Veja, não se pode punir atitudes internas, pensamentos, ideologias, a fase de cogitação, enfim, quem é que nunca quis matar alguém? Quem é que não imagina e executa mentalmente um homicídio? Semanalmente, é uma questão de saúde mental. De semanalmente, fui tranquilo. Agora vejam, parte da doutrina afirma que os crimes de perigo abstrato, são incompatíveis com este princípio. Parte da doutrina afirma que os crimes de perigo abstrato são incompatíveis com este princípio. Mas tribunais superiores não seguem essa orientação. Para provas objetivas, por enquanto, basta. A gente vai falar mais de crimes de perigo abstrato mais à frente. Só quero ilustrar isso que eu acabei de dizer. Senhores, vejam, o princípio da lesividade é um dos postulados do garantismo penal, do Luigi Ferraioli. Em seu livro Direito e Razão, a teoria do garantismo penal, ele fala com muito maus olhos dessa tendência dos ordenamentos jurídicos penais contemporâneos, que é toda essa profusão de crimes de perigo abstrato. O que são crimes de perigo abstrato? Veja, crimes de perigo são aqueles que criminalizam uma atitude que traz risco aos bens jurídicos, se contrapõe aos crimes de dano, não é? O homicídio é um crime de dano. O crime de realizar conduta que traz perigo à vida é um crime de perigo, né? Artigo 132 do Código Penal. Tráfico de drogas é um crime de perigo à saúde pública. Porte ilegal de arma é o crime de perigo à segurança pública. Pois bem, nos crimes de perigo concreto, seria necessário demonstrar a probabilidade de dano ao bem jurídico, no caso concreto, para termos a tipicidade. Nos crimes de perigo abstrato, este risco de lesão, essa probabilidade de lesão, é absolutamente presumida a partir da prática da conduta, não sendo cabível prova em contrário. Eu me arriscaria a dizer que nos últimos 20 anos o legislador brasileiro criou mais crimes de perigo abstrato do que crimes de dano. Sim. E Ferraioli afirma que crimes de perigo abstrato não são compatíveis com as constituições contemporâneas e com o princípio da intervenção mínima. Não é o que diz o STF, que não vê problemas nesse tipo de delito. Pois bem, para concluirmos os princípios, já está acabando. Princípio da pessoalidade ou intranscendência. Artigo 5º, 45 da Constituição. O que diz o princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena? Que a pena não deve passar da pessoa do condenado. A pena não deve passar da pessoa do condenado. Podendo a reparação civil, podendo a reparação civil e o perdimento de bens, podendo a reparação civil e o perdimento de bens, serem executados contra os herdeiros nos limites da herança. Podendo a reparação civil ou o perdimento de bens serem executados contra os herdeiros nos limites da herança. Nos limites da herança. Ótimo. Então vamos à regra geral. O princípio da pessoalidade afirma que a pena é pessoal e intransferível. Ela não pode passar da pessoa do condenado. Também sempre me lembro do Código de Hammurabi, lembro do pedreiro que se construísse uma casa, ela caísse, matasse o dono, o pedreiro seria executado. Logo depois, o código dizia que se a casa caísse e o filho do dono da casa morresse, o filho do pedreiro seria executado. A Bíblia é lotada de punições que ultrapassam várias gerações. A pessoalidade também é uma conquista do chamado direito penal da Ilustração, que foi justamente esse período pós-Beccaria do século XVIII.
tenho certeza o professor de Direito Penal da faculdade citou em algum momento dos Delitos e das Penas, o livro do Marquês de Beccaria, que foi o princípio do direito penal humanitário. Tudo antes dele é absolutismo. Mas vejam, o que diz o princípio da pessoalidade hoje? Que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Claro, o filho não paga pelas penas do pai. Algumas indagações são óbvias e respondidas pelo próprio inciso 45 da Constituição. Primeiro, como fica a reparação civil? E ele diz, pode ser executado nos limites da herança. Como ficam perdimentos de bens? Também. Porque, vejam, reparação civil e perdimento de bens são efeitos extrapenais da condenação. E não são efeitos penais diretos. Não dizem respeito à pena propriamente dita. As finalidades são distintas. Eu diria que o princípio da pessoalidade da pena será fortalecido pelo pacote anticrime no novo artigo 91A, que agora permite que a sanção penal se desdobre em perda do patrimônio do valor auferido com o ilícito penal, na medida daquilo que não é justificado pelo patrimônio lícito do réu. Se o princípio da pessoalidade da pena vai ou não abordar o artigo 91A, com certeza o judiciário vai decidir nos próximos anos. Na minha humilde opinião, o princípio da pessoalidade das penas não aborda o artigo 91A, tendo em vista que a qualidade, a natureza daquele artigo é de medida extrapenal, efeito extrapenal da condenação. Não é exatamente um efeito penal, não vem na medida da punibilidade, mas sim no cálculo econômico de qual foi o dano do crime. Isso não é efeito penal da condenação. Mas é claro, eu tenho certeza, né, naquela lógica de que juízes não praticam furtos, mas podem talvez praticar crimes cujo efeito patrimonial são um pouco maiores, talvez o judiciário discorde dessa qualidade. Mas há uma segunda pergunta que também é relevante e cai muito nas provas de delegado por aí. E a pena de multa? Pena de multa que não é paga pelo indivíduo até que ele morre na cadeia. E ele deixa patrimônio lícito para o filho. E aí? Essa multa pode ser executada contra os herdeiros, já que a multa é dívida de valor, que deve seguir os mesmos procedimentos e trâmites da execução da dívida ativa? E aí? Senhores, há entendimento consolidado nos tribunais superiores de que a multa não perde o seu caráter de pena e, portanto, é intransferível, devendo respeitar o princípio da pessoalidade. Quando abrimos o artigo 32 do Código Penal, percebemos que das 3 espécies de pena reconhecidas pelo Código, a multa é a terceira. A pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos e a multa são as sanções penais. Se abrirmos o artigo 5º, inciso 45, veremos. Ele começa dizendo, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Reparação civil e perdimento de bens claramente não são considerados penas pelos mesmos incisos. Mas não há dúvida de que a multa penal possui sim um caráter de pena. E, portanto, na execução, que não é feita perante o juízo da Fazenda Pública, mas perante a execução penal, e foi uma das mudanças do pacote anticrime, mas que deve seguir toda a lógica e as normas da execução de dívida ativa, deve ocorrer a extinção da execução perante a morte do réu, independentemente dele ter deixado ou não patrimônio lícito para seus herdeiros. Nos próximos princípios que veremos na aula que vem, terminaremos essa parte relativa às penas e já entraremos no princípio da legalidade. E ele estabelece a estrutura do estudo da lei penal no tempo, que também estudaremos na aula que vem, e a partir da lei penal no tempo, veremos a lei penal no espaço, no caminho de conclusão da teoria da norma, para chegarmos à tão sonhada teoria do crime. Um abraço para vocês, sejam bem-vindos ao curso e até a próxima.